Doutor de Física Newton, exercícios unidade 1 do Moodle. Número 1. Considere os vetores representados a seguir. Então temos os vetores A, B, C, D, E e F. Pede-se, letra A, quais têm a mesma direção? Letra B, quais têm o mesmo sentido? Letra C, quais têm o mesmo módulo? Começaremos pela letra A. Quais têm a mesma direção? A direção é dada pela reta suporte, representada por esta reta tracejada aqui. Podemos observar que essas três retas são paralelas. Então, os vetores A, D e E têm a mesma direção. Os vetores B e F aparecem nesses dois lugares aqui. As suas duas retas suportes são paralelas, indicando que B e F têm a mesma direção. Já o vetor C não é paralelo a qualquer um dos outros vetores, então ele não entra na letra A. Letra B. Quais têm o mesmo sentido? Então, A e D têm o mesmo sentido. O sentido é para a esquerda. Eles possuem a mesma direção e sentido para a esquerda. Podem observar que os outros não têm o mesmo sentido. Então, letra B, A e D. Quais têm o mesmo módulo na letra C? O mesmo módulo indica que eles têm o mesmo tamanho, mesmo comprimento. Então, vamos lá. A, D, B e C têm o mesmo tamanho. Ou seja, têm o mesmo módulo. Outros vetores, o vetor E e o vetor F, também têm o mesmo tamanho, apesar de terem direções diferentes, mas o tamanho é o mesmo. Se tem o mesmo tamanho, tem o mesmo módulo. Questão 2. Encontre graficamente o vetor resultante, letra A, da soma A mais B, e letra B, da subtração de A menos B, dos vetores A e B representados a seguir. Então, esses dois vetores, A e B, A em preto, B em azul, vamos resolver pela regra do paralelogramo. Por quê? Porque aqui, os dois vetores já estão unidos pelas suas origens. Essa é uma das condições de realização da regra do paralelogramo. Então, vamos lá. Então, eu traço uma reta paralela ao vetor B a partir da extremidade do vetor A e uma reta paralela ao vetor A a partir da extremidade do vetor B. Traço a diagonal que representa o vetor resultante. Então, essa aí é a letra A, resolvendo pela regra do paralelogramo. Também dá para resolver pela regra do polígono. Tem o vetor A e B. O que eu vou fazer? Vou colocar o vetor, a origem do vetor B na extremidade do vetor A. Aqui, ok? Agora eles estão em sequência e traço a resultante a partir da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor B. Então, essa é a resultante, né? Esse resultado dá o mesmo da página anterior. Mesmo tamanho do vetor em vermelho, mesma direção e mesmo sentido, GR. Na letra B, ele pede para calcular a diferença A menos B. Ok? Então, vamos lá. Bom, o vetor B ele aponta para baixo. O vetor menos B aponta no sentido oposto. Então, eu vou pegar o vetor menos B e vou somar ao vetor A usando a regra do polígono. Aqui está a resultante, né? Então, esse aqui é o vetor diferença A menos B. Então, observando aqui que quando eu mudei o sentido desse vetor, dessa seta, eu troco o sinal, fica menos aqui. Esse aponta para baixo, esse aponta para cima, observando que eles possuem a mesma direção, e mesmo tamanho e sentidos opostos. Ok. Outra forma mais simples de fazer a operação de diferença entre dois vetores. Eu tenho esses dois vetores, então basta traçar da extremidade do B até a extremidade do A, que eu tenho um vetor diferença. Então, não há necessidade de fazer todo esse procedimento acima. Basta, para fazer a diferença entre esses dois vetores, o vetor sai da extremidade B e vai até a extremidade A. Esse aqui é o nosso vetor diferença.
Pode ver que eles são iguais, ó, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido. Questão 3. Na figura a seguir, as componentes de f têm módulo fx igual a 4, fy igual a 3. Pede-se o módulo de f. Observando esse triângulo retângulo, está aqui o triângulo, o lado maior é a hipotenusa, representada por f. O cateto oposto é 3, né? Porque fy é 3. Ó, né? Esse lado aqui, ó, o comprimento desse lado é igual a esse, porque no retângulo os lados paralelos têm igual comprimento. Então, se esse tamanho é 3, esse aqui também será 3. Né? E a base, né, é 4, porque o f de x aqui é 4. Então, para calcular, usaremos o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Aqui nós temos o cateto e outro cateto. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a f ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. 9 mais 16 igual a 25. Aqui tem uma elevação ao quadrado. Quando eu passo para o outro lado, transforma-se em raiz quadrada. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a força é igual a... Quer dizer, o vetor f, o módulo do vetor f, melhor dizendo, é igual a 5. Letra B. A direção de f pode ser dada pelo ângulo alfa. Calcule a sua tangente e encontre o seu valor em graus. Consulte uma tabela. Beleza, vamos lá. De novo, triângulo retângulo. Né? Esse aqui é o valor de f. Esse aqui é o ângulo alfa. O cateto oposto, 3. E o cateto adjacente, 4. A tangente ela é definida como sendo a razão entre o cateto oposto, no caso fy, dividido pelo cateto adjacente, que é o fx. Tá? Passei direto aqui. É o fx. Tá? Então o fx está aqui embaixo, o fy está aqui em cima. Tá? Esse aqui, ó, é o f de x, faltou um x aqui embaixo. Tá? F de x. Então o cateto oposto ao ângulo é o 3, o cateto adjacente ao vizinho é o 4. 3 dividido por 4 é igual a 0,75, ok? Bom, numa calculadora ou numa tabela, você tem essa função aqui, ó, tangente é menos 1. Né? Então, quando você coloca o resultado da tangente aqui dentro, você obtém o ângulo. Tá? Então, o ângulo correspondente será aproximadamente 37 graus. Muito obrigado.